Olá, eu me chamo Roberto Medeiros, é uma satisfação receber você aqui. Nós, da equipe da gestora, preparamos esse tema aqui para você, que quer melhorar sua capacidade de liderar. Inclusive, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos aí, pilares da liderança de sucesso. Então, se você quer aprender sobre liderança, vem com a gente, aprofunda nesse assunto aqui, que com certeza vai ser diferente a sua liderança, o seu processo de gestão. Então, vem conosco, segue o conteúdo. Liderança com valores. Esse é o nosso tema de hoje, do nosso encontro aqui dos líderes. E qual é a ideia de falar sobre liderança com valores? Muitas vezes, quando a gente está apertado, quando a gente se depara com muitas dificuldades, e isso é comum na vida de um líder, inclusive, né? Uma coisa que a gente sempre fala, se tem uma coisa que é comum na vida de um líder, é ter dificuldades, é ter pressão. E às vezes o cinismo, às vezes as críticas de outras pessoas, a pressão pode fazer com que alguns líderes abandonem os seus valores. Então a gente vai falar sobre liderança com valor, com valores. Inclusive eu gostaria que vocês escrevessem uma frase que faz muito sentido para mim, que é: um verdadeiro líder não fica calado quando o assunto é difícil. Por favor, escreva aí no seu papelzinho: um verdadeiro líder não fica calado quando o assunto é difícil. Então, por que eu quero que vocês escrevam isso? Porque o líder, um verdadeiro líder, ele precisa muitas vezes ir para o confronto. Ir para o confronto não é ir para a afronta. Confronto e afronta são diferentes. Afronta é desrespeitosa, é uma afronta algo que a gente não vai agir. Agora, confrontar é uma coisa que faz parte do líder, que é o quê? É ir atrás da solução, é propor, é entender, é olhar no detalhe ali, tá? E quando a gente vai para o confronto, a gente precisa ir armado. Qual é a arma que a gente usa quando a gente vai para o confronto? Escreve aí no seu papelzinho aí, no seu caderno. São os nossos valores. Quando a gente vai para o confronto, a gente precisa usar armas. Qual é as nossas armas? Os nossos valores. Então, por exemplo, às vezes alguém te tira do sério, né? Então, se alguém te tira do sério, te tira, né, dos seus valores que normalmente você tem, o que acontece? Essa pessoa não tirou você do sério. Você permitiu que essa pessoa tirasse você do sério. Então, olha só, que interessante. Ninguém me tira do sério. Não, ninguém tira você do sério, ninguém tira eu do sério. Eu permito que uma pessoa faça com que eu saia do sério. É como se essa pessoa tivesse uma chavinha, viesse lá e opa, agora eu vou tirar essa pessoa do sério. Ela vem lá, abre com a chavinha e aí a gente abandona os nossos valores, abandona a paciência, abandona outras coisas que são importantes para nós, o respeito, e age de uma forma que não seria tão adequada ou que às vezes até a gente se arrepende depois, né? Então a ideia aqui é o que? A gente tem uma liderança baseada em valores. Quando a gente for para o confronto, a gente tem que ir, mas lembrando, tendo clareza do que? De quais são os nossos valores. E aí, falando sobre essa questão de valores, né? O que são valores? Tá legal. Valores, né? São princípios ou padrões de comportamento, tá? Então, são coisas que a gente entende que são boas, que fazem parte do nosso ser, e a gente entende que isso faz sentido para nós e a gente age com esses determinados valores, né? Quando a gente fala de valores, tem essa perguntinha ali: o que é importante que eu falo e pratico? Então isso é muito bom, por quê? Porque, eu tenho o valor do respeito, vamos imaginar aqui, né? Mas eu falo que eu tenho respeito e eu pratico isso, porque se eu não falar e se eu não praticar, a gente vira piada. Vira piada, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar e falar: e o cara tá falando isso aí, ó, nada a ver. Eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara que tá falando que tem esse valor, mas ele não tem, não. Ele só tá falando, ele não tá praticando, né? Não faz parte do dia a dia dele. Então, se o meu valor é respeito, eu vou agir com respeito. Se o meu valor é honestidade, eu não vou trair a empresa que eu trabalho, eu não vou trair os meus amigos, ou o meu cônjuge, ou o meu companheiro. Por quê? Porque o meu valor é honestidade. Se o meu valor é transparência, eu não vou esperar os outros me cobrarem. Eu vou deixar claro o que eu estou fazendo antes de alguém ter que vir me cobrar. Se o meu valor é disciplina, eu falei que eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Eu falei que eu vou ler um livro, eu vou ler um livro. Por quê? Porque o meu valor é disciplina. Eu falo e eu aplico. Se o meu valor é fé, eu acredito em Deus, acredito que vai dar certo, as minhas atitudes têm que estar de acordo. Se o meu valor é coragem, humildade, energia, justiça, eu tenho que agir de acordo. Se o meu valor é família, eu tenho que agir de acordo. Pô, eu nem ligo. Eu fico a semana sem falar com a minha família, sem ligar. Eu fico 2, 3 dias sem falar com a minha família. Será que o meu valor realmente é a família? Então, o jogo dos valores
ele não está só na fala, ela está também na prática, na atitude nossa dia a dia. Então vamos fazer um exercício aqui todo mundo. Pega o papel, paga a caneta aí e escreve aí no seu papelzinho, no seu caderno, 2 principais valores que você tem. Escreve aí, você não precisa mostrar para ninguém, você não vai precisar apresentar isso, fica tranquilo, tá bom? Eu falei alguns aqui, mas tem outros, tá bom? Tem, por exemplo, valor, integridade, bondade, empatia, né? Falamos no último treinamento, criatividade, né? Às vezes a pessoa é mais espiritual, espiritualidade, perseverança. Às vezes a pessoa é mais baseada na segurança, né? De fazer alguma coisa, na simplicidade. Quais são dois valores que você olha para você mesmo e você fala, esses 2 aqui é dominante em mim, na minha personalidade, no meu dia a dia. Então, você, eu, nós, a gente precisa saber quais são os nossos valores. Existem os valores da empresa, que é necessário a gente ter para fazer parte dessa família, para fazer parte dessa organização, porque ela declara isso e a gente precisa se ajustar a isso para continuar se mantendo dentro dessa equipe. Mas eu tenho que ter os meus valores como pessoa. E não tem um negócio aqui de esse tá certo e esse tá errado. Tem o quê? Tem o que faz sentido para mim. Tem o que faz sentido para o meu dia a dia. Por exemplo, um valor que eu tenho muito forte dentro de mim é a questão da coragem. Coragem é uma coisa, um valor que eu tenho comigo e que sempre fez muito sentido para mim. Por quê? Porque desde muito novo, quando eu comecei a atuar em empresas, eu fui para um lugar que a segurança do trabalho, de forma geral, né, as pessoas sabem que isso não é muito valorizado na maior parte das empresas. E quem é dos antigos aqui sabe que, mesmo na nossa empresa, antigamente isso também não era um valor muito forte, né? Com o passar do tempo isso foi mudando, mas as pessoas viam como fiscal, como alguém que só vem cobrar. Então, de forma geral, a nível nacional e do Brasil, ainda é visto dessa forma, né? Tá mudando? Tá mudando. Então você precisa ter muita coragem. Para quê? Para ir lá, defender uma ideia diferente. E no meu caso, desde muito jovem, qual foi o meu foco? O meu foco foi os líderes. Ó, a gente, inclusive, está conversando aqui com os líderes. Por quê? Porque eu entendi que ajudar eles a se desenvolver enquanto líderes, eles também me ajudariam a fazer a segurança do trabalho acontecer. Só que isso tinha que ter coragem. Por quê? Porque os líderes é quem toma a decisão, é quem decide, quem manda embora, quem contrata. Então, às vezes, na nossa vida, a gente vai ter que ter essa coragem, tá? Eu fui, né, depois de um tempo, trabalhar com a família, trabalho com meu irmão, trabalho com a esposa. Isso também exige coragem, sabe por quê? Porque tem muitas famílias que se acabam quando vão trabalhar junto. E aí a gente precisa ter a coragem de enfrentar isso e de falar o quê? Não, minha família não vai acabar, nós vamos se unir mais para fazer o negócio acontecer. Então, uma frase que eu gostaria que vocês anotassem aí é assim, ó: o silêncio não é liderança corajosa. O silêncio não é liderança corajosa. Eu estou falando do meu exemplo, né? Tive que agir com coragem para o quê? Para enfrentar, às vezes, pessoas que não acreditavam no meu trabalho, não acreditavam na segurança, na ideia que eu vendia. Mas a minha coragem não foi só no trabalho, eu estou citando o exemplo do trabalho. Eu tive que ter muita coragem para investir, por exemplo, no meu relacionamento. Acabei de voltar de uma viagem, a gente foi comemorar aniversário de casamento, e hoje a gente tem que ter coragem para ser fiel a uma pessoa só. Por quê? Porque isso não é algo comum no mundo. E eu, inclusive, sofri com isso no passado, porque eu era influenciado por isso. Então a gente tem que ter coragem. Coragem para quê? Para investir no relacionamento, para investir na família, para ser uma pessoa próxima de Deus, uma pessoa espiritualizada. Então tudo isso envolve o quê? Coragem, que é um valor que para mim faz muito sentido, tá? E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu entendo que isso é importante para todos nós. Cada um tem um valor diferente, talvez o da outra pessoa é outro, e não tem problema, não tem problema, tá? O que a gente só precisa, pessoal, é ter clareza em quais são os nossos valores. Quando a gente vai para o confronto, que eu falei no início, eu vou com qual arma? Os meus valores. O que faz sentido para mim e o que é importante e que eu sei que vai ajudar a prosperar ali. Então eu vou entregar agora exatamente 3 coisas que vão nos ajudar nessa liderança com valores. Então anota a primeira aí que vai ajudar a gente a fazer a liderança com valores. Tenha conversas difíceis. Uma coisa que eu já falei em outros treinamentos nossos é que o sucesso na vida é medido pelo número de conversas difíceis que a gente tem. O sucesso na vida é medido pelo número de conversas difíceis que a gente tem. As pessoas, de forma geral, e aí eu me incluo nisso, a gente quer fugir das conversas difíceis. Sabe por quê? Porque as conversas difíceis são difíceis. Elas exigem energia, exigem confronto, exigem desgaste, exigem escutar verdades, falar verdades.
Só que o que que acontece? E qual é o incentivo aqui, ó? Tenha conversa difícil. Esse é o incentivo, sabe por quê? Porque quando a gente não tem as conversas difíceis, o que que acontece? O nosso cérebro cria uma história. Olha que doidura, gente. Se a gente não tem a conversa difícil, a gente cria a história. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você não quer ter aquela conversa difícil com o seu subordinado, ou com o seu encarregado, ou com o seu colega, com seus pares. Aí você fica mirabolando ideia na cabeça. A cabeça é assim, a sua, a minha, de todo mundo. Eu acho que ele não gosta de mim. Eu acho que ele quer me passar rasteira. Eu acho que ele tá fazendo coisa errada. Você tá entendendo? Olha só. Você não teve a coragem, né? Você não teve conversas difíceis. Você não foi lá e encarou o problema. O que que o seu cérebro e o meu e o de todo mundo começa a fazer? Nós começa a criar uma história na nossa cabeça. Ah, mas a minha esposa fez isso aqui, a minha mulher fez isso aqui, será? Aí você não confronta, você não vai atrás, aí você fica criando um monte de coisa na sua cabeça. Ih, mas será que é isso? Mas será que é aquilo? E aí você fica mirabulando um monte de coisa. Então tome cuidado com isso. Por quê? Porque isso é normal pra você, pra mim, pra todo mundo. Então tenha conversas difíceis. Senão você vai começar a criar uma historinha dentro da sua cabeça. Converse, entenda o outro lado da pessoa. Sabe, mostre qual que é o seu sentimento, tenta identificar o sentimento da pessoa, nós falamos sobre isso nos últimos treinamentos. Entenda qual é o real problema. Então isso vai nos ajudar quando a gente fala de tenha conversas difíceis. Segundo item, anota aí, por favor. Torne-se autoconsciente. Esse é o segundo item. Para a gente se tornar autoconsciente, você põe entre parênteses ali um tema que nós vamos falar no nosso próximo encontro, inclusive. Escreve assim, ó. Peça feedback. O que é feedback? Feedback é uma sigla que a gente usa frequentemente, mas coloca aí entre parênteses, né? Retorno. Peça retorno. Peça uma devolutiva. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica reclamando, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Ah, mas eu não tenho feedback, eu não sei se o meu trabalho tá bom, eu não sei se o meu trabalho tá legal. Um bom líder, ele pede feedback. Ele pergunta para as pessoas: o que você está achando do meu trabalho? O que você acha que eu posso melhorar? Como é que eu posso te servir? O que eu estou te devendo? O que tá faltando aqui na minha entrega para você? Isso faz parte de um bom líder, de uma liderança com valores. Por quê? Porque quando eu peço o feedback, o que acontece? Eu tenho um retorno, eu tenho uma devolutiva. Porque às vezes, pessoal, a gente acha que está fazendo um negócio top da galáxia. Mas às vezes não é isso que a outra pessoa está achando ou está esperando de você. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ajustar o nosso roteiro. E aí, quando a gente tem o feedback, o que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode refletir sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão entendendo plenamente o que a gente quer transmitir. E aí essa é a hora de a gente refletir e, se for necessário, a gente fazer uma mudança. O que a gente não pode deixar acontecer? Escreve aí. Não deixe o ego dominar. Não deixe o ego dominar. A gente, desde criança, a gente criou vários mecanismos de proteção. E essas armaduras, esses mecanismos de proteção, talvez eles foram necessários até um ponto da nossa vida. Mas talvez agora, esses mecanismos de proteção, eles estão impedindo a gente de crescer. Esse ego inflamado, esses mecanismos, essas barreiras que a gente criou, talvez elas estejam impedindo a gente de ir para um outro nível, para um outro patamar. E para finalizar aqui, o terceiro que eu gostaria que vocês anotassem aí é conecte-se aos seus liderados. Conecte-se aos seus liderados. Qual é a história dos seus liderados? Qual é a sua história? Sabe, você conhece o seu liderado? Você conhece o que está acontecendo com ele? Sabe, você conhece alguma coisa da vida dele? Conecte-se a ele. Fale sobre você também, sabe? Também é importante falar sobre a história nossa, né? Quando eu venho aqui e falo para vocês sobre a minha história, né? Há um nível de conexão, porque daí não fica só um negócio só trabalho. Na minha vida pessoal eu também tive dificuldades, também tive que ter coragem para investir no meu relacionamento. Então isso gera conexão com todo mundo e isso pode nos ajudar muito dentro da nossa liderança. E a gente pode fazer isso o quê? Propositalmente, para quê? Claro, você não vai falar tudo da sua vida, mas fala coisas que faz sentido para você. Porque isso gera uma conexão com a outra pessoa também, tá? Anota aí uma frase show de bola, ó. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Então vou repetir, ó. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Então as pessoas, os subordinados, os liderados, eles precisam se identificar com você.
Quando elas verem que você se importa de verdade, de coração, o seu nível de conexão aumenta e isso vai facilitar o seu processo de liderança. E aí eu vou falar de uma técnica aqui, já que a gente está falando sobre conexão, uma técnica chamada pensamento MQP. Anota aí, pensamento MQP. Eu vou explicar o que é o pensamento MQP. Já vou explicar ele, vocês vão pôr entre parênteses o que significa, tá? Mas embaixo da linha, vocês vão fazer o seguinte. Escreve um nome aí, vocês não vão precisar mostrar para ninguém não, tá? Mas escreve um nome aí de uma pessoa que te deixa frustrado, que te deixa decepcionado, que te deixa ressentido, sabe? Alguém aí da sua equipe que você está tendo dificuldade. E aí nós vamos aplicar o pensamento MQP. O que é o pensamento MQP? Escreve aí entre parênteses do lado. Melhor que podem. Melhor que podem. Né? Então, o que é o pensamento melhor que podem? Né? Quando a gente pensa numa pessoa, melhor que podem, MQP, melhor que podem. Quando a gente pensa numa pessoa que está nos decepcionando, que está deixando a gente ressentido, frustrado, o pensamento MQP é o quê? O pensamento que talvez essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Olha só. Olha o nome da pessoa que você escreveu aí agora, ou que você pensou. Talvez essa pessoa, ela está fazendo o melhor que ela pode nesse momento. Agora pensa o seguinte, se essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode, talvez a sua forma de avaliar ou de analisar a situação mude. Por quê? Porque às vezes a pessoa é ressentida com o pai ou com a mãe, porque não fez X, Y, Z. Mas talvez era o melhor que eles podiam fazer. Talvez você está magoado com um colega de trabalho seu, com um superior. Mas talvez era o melhor que ele podia fazer. Ele já estava no máximo dele. Então, esse tipo de pensamento positivo, esse tipo de pensamento faz com que a gente mude a nossa intenção e faz com que a gente ache maneiras diferentes de a gente ajudar essa pessoa, de a gente corrigir essa pessoa, de a gente advertir, às vezes, essa pessoa, porque também não é só passar a mão na cabeça. Ninguém está falando aqui de passar a mão na cabeça de ninguém. A gente precisa estabelecer meta, a gente precisa estabelecer limites. Para estabelecer esses limites, a gente tem que lembrar dos nossos valores, mas a gente não pode ser ingênuo também, porque às vezes a pessoa está fazendo sacanagem, mas essa forma de pensar, ela ativa outros gatilhos na nossa mente, para quê? Para a gente poder ajudar a pessoa de forma diferente, porque talvez, e essa forma de pensar, ajuda a gente a ter insights diferentes, e talvez a pessoa está fazendo o melhor que ela pode. E para finalizar, pessoal, para finalizar aqui a nossa parte, eu devolver aqui para vocês aqui, ó, aprenda a se levantar. A gente está finalizando esse bloco aqui do online, né? E assim, ó, não existe garantias na liderança. Existe. A gente está vendo várias técnicas aqui, mas não existe uma garantia absoluta que isso aqui que tudo isso vai 100% certo. Sabe por quê? Porque cada caso é um caso. Pessoal, as dificuldades elas vão existir. Vai ter dias nebulosos, vai ter dia que a gente vai estar para baixo, sabe? A gente vai fracassar, a gente vai errar. Tenha convicção disso, mas a gente tem que ter clareza em quais são os nossos valores, por isso que eu pedi para você anotar os seus valores aí, porque a gente vai encontrar luz, a gente vai encontrar uma solução. A gente pode até errar, mas a gente está tentando fazer o certo. E se a gente errar, se a gente cair, a gente vai levantar e a gente vai seguir se empenhando ao máximo em fazer o que precisa ser feito. Nós somos seres emocionais e quando acontece algo difícil, a emoção é o que nos move. Por isso, a gente precisa conseguir identificar essas emoções, tratar isso, olhar para isso aqui, para quê? Para a gente ter mais sabedoria na hora que a gente for tomar a decisão, tá? É como se a emoção estivesse dirigindo um carro. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é mais fácil dar um acidente. Então a gente tem que, o quê? De forma consciente, tentar mandar o máximo de informações para a gente ser paciente, para a gente ter sabedoria na hora que a gente for tomar a decisão. Então, reconheça o problema, né? Então, olha só, reconheça o problema. Às vezes, para reconhecer o problema que a gente está tendo, o que a gente precisa fazer? Parar e respirar fundo. Respira. Às vezes a gente está muito agoniado ali. Às vezes a gente respirar, o cérebro oxigena mais, vai ajudar a gente a achar uma saída. Não se entregue ao vitimismo. Tem gente que, eu sou o coitadinho, isso acontece comigo. Fuja disso. Fuja disso. Isso não é papel de um líder de alta performance. Agora também não fica guardando tudo para você. Guarda. E quando o cara explode e começa a desabafar coisa que era lá do passado. Por quê? Porque ele guardou. Não fica guardando também. Não se iluda com falsas afirmações alegres, sabe? Tem gente que tá ruim as coisas e ele tá lá falando, não, mas tá tudo bem, vamos lá, tá tudo bem.
cuidado, esse excesso de pensamento positivo, ele também pode ser uma armadilha na vida do líder. E não deixe, pessoal, não deixe, a gente não pode deixar que as historinhas criadas na nossa mente nos dominem. Se você está criando historinha, para, respira, entende o que está acontecendo e vai conversar com a pessoa, vai para o confronto armado. Quais são as suas armas? Os seus valores. Vai conversar com a pessoa, vai entender o que realmente está acontecendo. Não deixa a sua mente ficar navegando um monte de ideias aí, e às vezes nada dessas ideias são verdades, né? Então, a caverna onde você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você busca. Então, reconheça os seus medos, enfrente a sua caverna e veja o resultado surpreendente. Que bom que você veio até aqui nesse vídeo. Por favor, deixa seu like aí, deixa seu comentário para a gente entender que você gostou desse assunto, que a gente gostou desse tema. E logo, logo tem mais assunto, é lógico, para você. Então vem com a gente, bora evoluir. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço.